Alexandre, meu irmão, quero te fazer uma pergunta. Abre seu microfone aí. Acho que essa pergunta é muito importante. Alexandre, eu tenho feito, os irmãos aí de Niterói, de Sete Lagoas, o pessoal de Sete Lagoas já tem acompanhado, eu tenho feito uma pergunta para todos os mentores. E eu descobri que que a resposta nunca é a mesma. E eu queria te perguntar, Alexandre, a pergunta é simples. O que é o caminho da graça para você? Rapaz, olha, eu poderia responder essa pergunta da forma mais assim, podia copiar um monte de texto de um monte de gente e dizer para você, é isso, né? Mas, pensando, o que é o caminho da graça para mim? O caminho da graça é um lugar, não é um lugar, na verdade, é um movimento, né? Caminho é de quem caminha, de quem anda, de quem se movimenta. E o caminho é de graça. Então, eu entendo o caminho da graça como uma oportunidade que nós temos de nos movimentar na vida. Uma oportunidade que nós temos de aprender o genuíno evangelho. Uma oportunidade de nós trilharmos um caminho que é o caminho que Cristo nos ensinou. Sem amarras, sem mentiras, sem dogmas, sem rituais da religião, de forma humana, a partir do processo de individuação em Cristo. Então, eu entendo o caminho da graça como você me colocou no post, que não é um local de gente perfeita, né? Que gente perfeita não... Somos todos nós aqui que estamos no processo. É proibido, aqui é proibido pessoas perfeitas. Exatamente. Se é proibido pessoas perfeitas, e isso é extremamente oportuno, porque Jesus foi esse que andou com gente imperfeita, né? E na intenção, né, com o propósito de que essa gente imperfeita buscasse ser perfeita nele. Então, da mesma maneira, nós temos agora a chance de fazer esse processo de individuação em Cristo. Todos nós aqui, eu tenho falado muito isso na estação. Nós não merecíamos nada, nós não somos nada, mas se hoje temos algo é porque Ele é. E por Ele ser, então o caminho da graça para mim é esse processo, eu posso dizer por mim, que é o processo de individuação de todo homem, de toda mulher em Cristo. Então, por isso que eu até entendo que nós não temos uma característica de instituição, nem de igreja, nos moldes que a gente conhece igreja, nos moldes culturais, religiosos que a gente conhece, mas somos igreja assim, desse jeitinho que nós somos aqui, rindo, brincando, refletindo ao mesmo tempo, construindo, desconstruindo. Muitos de nós tá tendo que desconstruir muito mais que construir, porque muitos de nós viemos com um monte de coisa já formada, pré-formatada, e a gente está sendo quebrado. Eu posso dizer, eu estou sendo quebrado. Então o caminho da graça é isso, é esse local, que não é local, entendam-me, é esse movimento, é esse processo que a graça desce sobre mim, e eu vou sendo aperfeiçoado nele. E fazendo desse modo, eu vou provando do poder, do amor, da graça, do perdão. E o mais interessante é que isso se estende para quem está próximo de mim. Então eu recebo, mas não recebo só para mim. Eu sou, ao mesmo tempo que eu tenho que amar, eu tenho que me deixar ser amado. E eu tenho que amar e deixar ser amado. E essa coisa não acaba nunca, é um processo. Então o caminho da graça é um processo. O caminho da graça é um movimento. O caminho da graça é o processo de todo aquele que quer se tornar humano em Cristo Jesus.
Amém, muito bom. A gente tem feito essa pergunta aqui e as respostas nunca são as mesmas. E é para realmente ser dessa forma, né? Eu vi uma expressão essa semana também, que o caminho da graça é um movimento em movimento, né? É um movimento em movimento. E a gente tem aprendido muito com as respostas, viu, Alexandre? A sua resposta também foi muito interessante, muito boa. Que é uma coisa que eu não devo ficar só para mim, né? Não deve ficar só para mim. E não é o encontro, não é a reunião, e sim a essência, né? O que o caminho é Jesus, né? É na vida, é na vida. É na vida, é na vida. Algumas pessoas até aqui na estação, quando estão iniciando aqui, perguntam, né, o que é o caminho da graça, e às vezes as pessoas, na hora, tentam assimilar isso como uma instituição religiosa, como um templo, né, como um prédio, e eu tive essa ideia de perguntar para todos que fazem a mensagem aqui, para que a gente faça e ensine os irmãos que a gente não tem visão, missão, nada disso. Igual quando você vai na empresa lá, a primeira coisa que você vê na frente de qualquer empresa é missão, visão, enfim, aquelas coisas da administração. Valores. Não, aqui tudo é em movimento, as coisas vão servindo cada coisa para determinado momento. O Evangelho serve para que você viva o Evangelho para cada determinado momento da sua vida. Não tem padrão, visão, não vai encontrar isso, porque cada um tem uma resposta dentro de si, o que é a importância desse caminho da graça. Cada um tem dentro do seu coração qual que é a importância desse movimento. Cada um tem dentro de si uma história nesse caminho da graça, que libertou você, eu tenho certeza que libertou, porque se o Evangelho não liberta, ele não é Evangelho. Se esse caminho da graça não te libertou ainda, porque o problema não está na mensagem do Evangelho, e sim em algum tipo de prisão que ainda você vive. Uma coisa interessante que você falou aí, Alexandre, foi que é um movimento que constrói e também que desconstrói. E você falou muito bem, mais desconstrói. Porque a gente foi construído tantas coisas ruins durante a nossa vida. Sim. A gente passou por lugares tão ruins, com pessoas muito boas, viu, gente? Vamos, às vezes, diferenciar. Com uma grande parte de pessoas legais, irmãos queridos. Mas o ambiente, o local, o que era ensinado, o que ainda é, construiu em nós coisas muito ainda difíceis, coisas que escravizaram muito dos irmãos aí em Niterói, eu tenho certeza disso. O trabalho do Caminho da Graça aqui em Sete Lagoas é um trabalho de quebrar corrente, todo dia. É um trabalho de tirar os irmãos de prisões, e não só prisões religiosas, né, Alexandre? Não. A gente está até lendo fazendo essas leituras da Epístola de Paulo, né? E uma das coisas que a gente aprende na segunda Epístola de Paulo, que o poder de Deus, né, que Deus é poderoso para destruir fortalezas, né, e essas fortalezas humanas, inclusive. Então, assim, o Evangelho libertador, né, esse que você está citando, eu dou graças a Deus que a gente tem ouvido, né, aqui nas nossas reuniões do caminho. Eu tenho certeza que tanto aí em Sete Lagoas, como em Niterói, como em todas as partes, e não só restrito aos grupos do Caminho da Graça, tenho certeza que no mundo inteiro, o Evangelho libertador, que é esse sem amarras e que é, sabe, sem dogmas, sem religião, ele tem sido pregado, ele tem sido, sabe, continua então a mensagem de Jesus a ser exposta. E Jesus está com cada um de nós, e nós temos que continuar
esse movimento, essa coisa de desconstrução para construir um novo ser em nós. Por isso que eu falei esse caminho de individuação do ser em Cristo, porque ao mesmo tempo que nós nos construímos aqui coletivamente, eu tenho falado muito disso, que nós nos construímos individualmente. Então eu tenho um movimento que é eu e Deus, né? Um movimento esse de mergulho profundo em mim mesmo, mergulho profundo em minha alma, e identificar essas coisas de minha alma que não são de Deus e que tentam tomar o lugar em mim. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que crescer em mim, a partir de Deus, né, esse crescimento não é um crescimento segundo os padrões que a gente ouve no mundo, não é crescimento financeiro, não é crescimento de bens, não é crescimento, sabe, de quantidade de coisas, mas sim dos frutos do Espírito que eu demonstro a partir desse Espírito em mim. Então, ao mesmo tempo que é um crescimento meu, individual e profundo, é um crescimento coletivo, porque conforme todos nós damos as mãos aqui, vamos crescendo, cada um quer crescer individualmente, cada um faz esse movimento davídico, né? O rei Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau. Então, cada um fazendo isso, nós vamos crescendo coletivamente. Então, você tem aí um crescimento para fora e um crescimento para dentro. Então isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é evangelho genuíno, vivo, dentro da gente. E eu tenho certeza que a gente vivendo isso, você vai percebendo como você vai se tornando uma pessoa melhor. E glória a Deus por isso, não é nenhuma honra nossa, nenhuma glória dada a nenhum de nós, mas é glórias ao Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, né? Glórias a Jesus por ter nos aceitado. E a gente está querendo buscar continuamente ser melhor nele. Amém. E o caminho, esse caminho faz não só libertar das amarras da religião, mas as amarras culturais, familiares, que às vezes a gente veio carregando durante o tempo, né? E ainda, às vezes, nos prendem ainda. Então, eu achei... Se eu fosse pegar, Alexandre, da sua resposta, se eu fosse pegar uma frase, eu iria pegar a frase que você falou: o caminho da graça é um movimento que desconstrói e constrói. Então, como todos aí têm uma resposta dentro do coração, a gente pode pegar essa parte, é um movimento que constrói e desconstrói dentro de nós. Amém? Amém.